Variantes linguísticas são várias línguas. Eu não estou equivocado. Seria isso mesmo? Mais ou menos. Tá vendo? São símbolos, placas de anúncios, de alertas. Então o pessoal tem muito só como uma língua falada, só e não é. Você sabe o que são variantes linguísticas? Pode falar. Variantes linguísticas, tipo, a gente aprendeu na Cláudia, que são variações da língua, por exemplo, expressões, essas coisas que variam de região para região. Por exemplo, aqui a gente emprega muito você, como ele é pronome de tratamento, ele é muito como pronome pessoal. Mas, por exemplo, lá no norte de Minas, por exemplo, isso faz parte cultural, né? Eles empregam mais o tu do que o você, a gente emprega. Você sabe o que é uma variante linguística? Ferrou, sei lá. Pode não. É a maneira como a língua varia de uma região para outra, talvez? Também. Olá, tudo bom? O documentário de hoje dispõe de informações acerca de variantes linguísticas. Quer saber mais? Descubra sobre o que são variantes linguísticas agora com o Luiz, que vai falar sobre isso. A língua é um código de comunicação, por isso está sempre sujeito a mudanças. A essas mudanças, damos o nome de variação linguística. Sendo assim, podemos entender variação linguística como pequenas divergências neste código de comunicação, a depender de, por exemplo, do interlocutor, o macro e o microcontexto, o veículo, etc. Assim, foram separadas por 5 principais variantes linguísticas, as quais vamos explicar agora. Primeiro, A maneira com que a linguagem é utilizada em certos ambientes é alterada de acordo com a situação em que as pessoas estão inseridas. Em determinados momentos, a linguagem formal é exigida para que se possa transmitir a seriedade requerida como locais de trabalho, palestras, reportagens, entre outros. Já em outras situações, esse tipo de linguagem não seria necessária para possuir o dinamismo e espontaneidade de uma conversa informal entre duas pessoas próximas, por exemplo. Letícia, você viu o que o filho do Bruno fez? Cara, que loucura! Esse menino é sem noção, viado. O playboyzinho colocou o pai numa roubada. Como que o filho coloca o pai numa situação dessa? Esse menino tá achando que tá na Disney, mana. Você viu que ele foi preso, né? Galera, 20 minutos para a transmissão. Boa noite. O filho do prefeito de Curitiba foi preso nesta sexta-feira por possível desacato a policiais militares no bairro Alvorada, em Belo Horizonte. Segundo a polícia militar, o jovem de 21 anos chamou os agentes de cachorro e depois latiu para os policiais. Após o xingamento, os policiais militares seguiram o carro até que ele foi alcançado. Por conta do dinamismo que a língua apresenta, ela pode sofrer transformações a partir do tempo. Por exemplo, a língua portuguesa falada nos tempos coloniais não é a mesma falada hoje. Isso ocorre, inclusive, por intervenções deixadas por outros idiomas e pelo simples fato de a língua passar a ser falada por pessoas diferentes, que acaba procurando outros aspectos do idioma. Um grande exemplo disso é a ortografia, que é alterada em tempos em tempos. As palavras acabam perdendo acentos e sendo escritas de formas diferentes. Vossa mercê é de uma austera tristeza que até parece outra coisa. Existem fatores específicos para diferentes grupos sociais. Estes, se forem relacionados ao profissionalismo, são chamados jargões, e caracterizam vocabulários técnicos. Existem também as gírias. Essas são expressões específicas utilizadas por certos grupos. Só fazer amor, sabe? Que isso, bicho? a expressão só geralmente significa algo como assim, mas no contexto ela está sendo usada para representar tranquilidade. O paz e amor é uma frase idiomática associada ao movimento hippie e bicho é uma verbete usada como gíria de amizade. Então, seria como se eu falasse e aí, bicho? Seria a mesma coisa que falar olá, colega. Um pequeno esclarecimento. Góticos não têm gírias. A única utilização que temos é de termos mais cultos, que não sejam tão esdrúxulos e tão comuns ouvidos no dia a dia. Gostamos de termos cultos, muito ouvidos na literatura e coisas assim. Mano, isso é mó deprê, velho, tá louco? Humano, assim como véi, são expressões para chamar alguém. Então,
Se eu estivesse conversando com alguém chamado Paulo, por exemplo, ao invés de eu falar Paulo, eu falaria mano ou véi, e ele olharia para mim me responder. O mó significa muito, e o deprê faz referência que alguém está triste. Ou seja, por exemplo, eu estou na deprê hoje, significa que eu estou triste hoje. O China representa algo ruim, então caso eu falasse China, significa que algo ruim está acontecendo. Já o Zé tem o mesmo significado do cara ou do véi que eu antes mencionei. A língua também pode ser alterada entre regiões. E essas expressões marcantes entre regiões podem ser chamadas de dialetos. No Brasil, algumas palavras podem ser ditas de maneira divergente se forem faladas por um mineiro ou por um baiano, por exemplo. Boa noite, estamos aqui para conversar com uma gaúcha que vive há 40 anos em Belo Horizonte e vai poder explicar bem pra gente as diferenças de viver no Rio Grande do Sul e em Belo Horizonte em relação às gírias e a tudo que se diz respeito à linguagem nesses dois lugares tão diferentes. Como é de conhecimento geral, a linguagem assume diversas formas, principalmente o português, porque o Brasil é um país de extensão continental e por isso você pode ver diferentes formas que a linguagem se manifesta nesses diferentes lugares. Bom, quais são as diferenças de viver em lugares tão diferentes? Como assim? Diferentes? Em relação à conversa. Em tudo, né? O gaúcho, ele é muito tradição, mas apesar do mineiro ser tradicionalista também. As gírias são muito diferentes. O gaúcho tem aquele tal de bate, como é que é? Trilegal. Tem o famoso cacetinho que todo mundo fala, né? O pão de sal, que é o pão de sal aqui, lá chama cacetinho. E você teve muita dificuldade com essas gírias quando você veio de primeira, assim? Não, me adaptei rápido. Quando você veio pra cá, tinha alguma gíria que falaram pra você que você não tinha ideia do que estavam falando com você? No momento eu não me lembro. O que era? O uai, eu achava muito estranho o uai. Uai-sou. Uai-sou era tudo pra tudo. E o trem. O trem era qualquer coisa, menos o trem mesmo. E isso eu achava estranho. Muito estranho. Esse não, me dá o trem, sou. Que é isso? Bom, então é isso a nossa entrevista com uma gaúcha que mora há mais de 20 anos em Belo Horizonte. Quase 40, né? Mais de 40. Mais de 40 anos em Belo Horizonte e que conseguiu se adaptar muito bem a essas diferenças dentro da língua portuguesa.